Glória a Deus. Vamos então abrir nossas Bíblias na carta aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vamos ler do verso 5 ao verso 8, amém? Filipenses 2. De 5 a 8. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a Tua palavra, Senhor, esse texto sagrado, e quero Te pedir, Pai, em nome de Jesus, para que mais uma vez nesta manhã, o Senhor venha tocar o nosso coração com esse texto que acabamos de ler, Senhor, que nós possamos receber a Tua porção nesta manhã mais uma vez, Senhor, para que nossa vida, Senhor, seja transformada, Senhor amado, segundo o Teu desejo e a Tua vontade, Pai. Abençoa cada um presente aqui neste lugar, Senhor. Nos ajuda agora a refletir sobre esse texto, sobre essa palavra tão maravilhosa, Deus. Nós somos gratos a Ti, Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar-se, amém? Eu queria desejar a todos aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez, que sejam bem-vindos, né? Eu vi algumas pessoas aí, não deu para pegar o nome de todas, né? Mas sejam bem-vindos, sintam-se à vontade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu gostaria então de estar começando a falar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre esse texto, e quando eu li esses versículos, me veio assim a minha mente, o meu coração, Deus e o Espírito Santo já colocando no meu coração, para falar sobre um problema muito complicado, principalmente nos nossos dias de hoje, que é a questão da crise existencial, amém? Se eu errar em alguma coisa, nós temos aqui a psicóloga Marina, que pode me auxiliar, amém? Porque isso é assunto para psicólogo, né? Crise existencial é assunto para psicólogo, amém? E o que é crise existencial, né? Crise existencial, pelo que eu pude assim pensar e ver, é nós estarmos questionando os fundamentos da vida. Quando nós começamos a questionar e começamos a ter, sabe, aquelas, oh meu Deus, o que eu faço, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que minha vida você está entrando numa crise existencial, amém? E aí eu refletindo sobre essa questão, aliás eu estava já refletindo sobre a semana, mas hoje de manhã caminhando, né, porque eu caminho todo dia às 6 horas da manhã, né, para os irmãos que não sabem, né, eu gosto de fazer exercício, amém? Eu caminhando, hoje me veio uma frase na minha mente. Hoje me veio uma frase: to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. E é justamente isso, a crise existencial, você entra nesse pensamento, né? Ser ou não ser, eis a questão. E aí eu comecei a pensar, falei, poxa vida, essa frase é de Shakespeare, né? William Shakespeare. Aí eu falei, poxa vida, e eu andando, gente, com o celular, peguei, entrei na internet, falei, eu vou ver no Google, né? Da onde apareceu essa frase, né? E eu achei muito legal, muito interessante. Essa frase foi uma peça que William Shakespeare fez no século XVI, chamada Hamlet. Quem já ouviu falar? Hamlet. Conhecidíssima, né? Tanto é que se tornou uma das peças mais importantes da literatura inglesa, né? E aí eu comecei a ler o resumo da peça. Eu achei muito legal. E a peça fala o quê? Hamlet é um príncipe dinamarquês, era um príncipe dinamarquês. E a história conta, a peça conta, né? Shakespeare escreveu essa peça, era uma tragédia, né? Com um modelo de tragédia, porque peça tem romance, tem vários tipos. Essa era uma tragédia. Então o que aconteceu? Naquela época
Isso é uma peça, obviamente, uma ficção, né? Mas existia um rei, o rei da Dinamarca, o rei Hamlet, e esse rei, ele foi envenenado pelo próprio irmão, o tio do príncipe Hamlet. E esse rei foi envenenado, e esse irmão dele acabou se casando com a rainha, que estava viúva, obviamente, e se tornou o rei da Dinamarca. E esse príncipe Hamlet, ele, uma certa feita, ele estava... veio uma pessoa falar com ele e falou: príncipe, eu estou vendo um fantasma aqui no castelo, né? E esse fantasma, ele vem e ele começa a me falar algumas coisas, e eu queria que você estivesse lá para ver. E aí o Hamlet falou: meu Deus, mas fantasma aqui, vamos lá ver. E ele chegou, gente, isso aí é uma peça, hein? Não tem nada a ver com a nossa fé cristã, fantasma, né? Amém? Estou contando o resumo da peça. E aí ele chega lá e o fantasma aparece para ele e fala para ele, e revelou para ele: olha, o rei, o teu pai foi assassinado, o teu tio envenenou o teu pai. Aquilo para Hamlet foi, para o príncipe Hamlet, foi assim, o mundo desabou. E aí já veio aquele sentimento de vingança, e ele queria se vingar, e tudo que ele queria era matar o tio, e entrou naquele círculo de pensamentos negativos, e a vida dele passou a girar somente em função daquilo, os pensamentos dele sempre voltados para aquilo, mas ele não sabia como fazer. Como que ele iria matar o tio? O tio agora era rei, né? E o tio começa a perceber que ele também estava com umas atitudes estranhas, porque o comportamento dele mudou totalmente, agora sabendo que o tio era assassino, né? Então o tio também começou a vê-lo como uma pessoa estranha agora, com as atitudes estranhas. Achou até que era por causa de um amor, de um romance que ele estava tendo com a filha do escudeiro do rei, do tio, Ofélia, né? Já ouviram falar, né? Essa Ofélia, bacana, né? A gente lê a história assim, a gente ouve falar tanto, né? Ser ou não ser, a questão, uma frase tão famosa, né? E de repente, pô, é de Shakespeare, mas de onde veio, né? Mas é legal. Então a questão toda foi essa, e a vida desse príncipe então acaba se resumindo nessa questão dele querer se vingar do tio, matar o tio. E o tio então percebe que ele está tendo esse problema, tenta internar ele, mandar ele para a Inglaterra, mas ele consegue, de uma forma lá meio complicada, voltar para a Dinamarca. O navio foi atacado por piratas, e ele ofereceu um tesouro para os piratas trazê-lo de volta para a Dinamarca. Ele voltou, e aí o tio descobre que ele sabia, ele conversando com uma pessoa, o tio descobre que ele sabia do assassinato, e falou: puxa, agora eu preciso dar um jeito nisso. Aí inventou um duelo de esgrima entre o Hamlet e uma outra pessoa, e colocou veneno na ponta da espada, da esgrima, para tentar matar o príncipe. Mas aí o que aconteceu? Não sei, que na situação toda ali, do início da disputa e tal, trocaram as espadas. O rei também queria envenenar ele de uma outra forma, com vinho também, colocou no vinho. E no fim, resumindo, quem tomou o vinho foi a rainha, a espada foi trocada, e ele acabou com a espada atingindo o adversário, que era para matar ele, acabou morrendo. Então morreu o adversário, morreu a rainha, e aí, como se descobre toda aquela situação, na frente de todo mundo, ele obriga o tio, o rei, a tomar o vinho. O rei toma o vinho, acaba morrendo. Então é uma tragédia, amém? Deu para perceber que é uma tragédia, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? Por que eu estou contando essa história doida, né? Maluca, né? Maluca, mas é uma história literária, né? Importante. Porque eu vejo assim, esse príncipe, ele entrou numa crise complicada. A vida dele se tornou uma crise. Ele já não via sentido mais em viver, ele já não via sentido mais nas coisas, ele já não, talvez a mente dele, ele já não sabia mais o que fazer, porque a situação ficou de uma tal forma que a vida dele virou uma de ponta cabeça. E daí ele professa essa frase tão famosa: to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão.
Então ele começa a ter dúvidas até sobre a questão da existência dele. E aí começa a filosofar em cima disso. Mas por que dizer isso, mais uma vez? Porque hoje a vida nos leva a situações complicadas. Nós hoje estamos vivendo uma balbúrdia mundial no país, é guerra, é corrupção, é tantas coisas que nós estamos vendo, situação difícil, a vida está difícil, e tantas coisas acontecem que você acaba ficando, Deus, o que está acontecendo? Parece que eu não consigo nem respirar, estou sufocando. Como aquele príncipe talvez estivesse se sentindo em algum momento ali daquela vida dele, ele talvez se sentisse sufocado, porque ele não conseguia ver uma saída, e aquele sentimento de vingança, de ira, que às vezes acomete o nosso coração, vingança, ira, ódio, repúdio pela situação, pela política, pelas pessoas, e começa a fazer um turbilhão na nossa mente. E aí, coincidentemente, a hora que eu estava no Google, vendo o resumo dessa historinha, apareceu algumas figurinhas, né? Deu para colocar, Natan? Espera um pouquinho, não, ainda não. Aí eu achei interessante, falei, pô, eu vou colocar. Aí mais uma vez entra a Marina, né? Não sei se você ouviu falar, é uma dupla, né? É uma dupla de bichinho, um chama-se Sigmund e o outro chama-se Freud. Olha que legal, né? Que Sigmund Freud é o nome de Freud, né? Esse psicólogo, ele era psicólogo, psiquiatra doido, né? Ele era meio doido, né? E eu achei muito legal. Aí bota aí a figurinha. Aí falei, vou tirar uma foto dessa figurinha e vou colocar. O Sigmund é o pretinho e o Freud é o marronzinho. Você pensa na sua vida? Pensa o tempo todo. E o que você acha sobre ela? Não sei, só quero gritar. Isso me chamou a atenção. A nossa vida, às vezes, está numa situação como essa. Você pensa na sua vida? Como é que está a sua vida? Eu penso. E aí, o que você está achando? Não sei, eu só quero gritar. Eu só quero explodir. Porque às vezes nós nos vemos em situações assim. A nossa vida parece que entra num parafuso. Entra num turbilhão, num furacão. E a vontade é só gritar, chorar, é se enfiar num quarto, não sair mais, a vida, o colorido da vida já não existe mais, ou começamos a olhar e começamos a ver tudo preto, assim como a igreja, né? Parece que nós estamos dentro da igreja sem ninguém, tudo preto. A vida se torna assim. E aí a gente entra nessa crise, a crise existencial. E não sabemos mais o que fazer, como fazer, ou qual é a direção que eu devo tomar, e por que a minha vida está desse jeito, por que eu tenho que ter esses problemas, meu Deus? E aí, refletindo no texto, eu começo a pensar, por que tudo isso acontece? Porque nós estamos vivendo uma situação errada, de uma forma errada. E aí você vai na Bíblia. E você vai na Bíblia e começa a procurar na Bíblia uma explicação para o sentido da vida, para o sentido da existência, por que eu estou aqui, por que eu sou o que sou, por que a vida acontece assim comigo, por que eu tenho que ser desse jeito? Por que eu não tenho que ser desse jeito? E você começa ali a buscar na palavra de Deus, Senhor, por quê? Por quê? Como? O que eu sou? E aí veio a resposta no meu coração. Você é um adorador. Deus te criou para ser um adorador. Deus não te criou para você passar por tudo isso. Isso tudo nasceu no nosso coração, como nós pregamos a semana passada. Isso tudo que nós vivemos, essa confusão da vida, essas tribulações da vida, essas aflições da vida, nasce no nosso coração. Mas quando nós buscamos na Bíblia, e nós vemos lá, que na Bíblia, Deus não nos criou
para ser isso, para ser aquilo. Deus não nos criou para sentir ira, vergonha, inveja, ambição. Deus não nos criou para nos envolvermos em situações tão traumáticas. Deus nos criou simplesmente para ser adorador. Não precisem abrir. Isaías 43:7 diz: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus nos criou para a sua glória. Em Efésios 1:12, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deus nos criou para ser adoradores. E o que é ser adorador? E aí, quando eu pensei nessa questão, Deus me criou para ser um adorador. Mas o que é ser um adorador? Como é ser um adorador? E aí a gente se remete a situações do cotidiano, da vida, e começa a fazer comparações, a usar exemplos, ilustrações. Como eu procuro às vezes trazer ilustrações aqui para o sermão, como essa da peça de Shakespeare, a gente também começa a buscar ilustrações para as nossas situações da vida. E aí a gente começa a pensar, se eu tenho que ser assim, qual é a minha referência? Hoje nós estamos vivendo um momento da Copa do Mundo, um momento, esse fenômeno que está ocorrendo, né, que é um fenômeno, né, mundial, né, que prende a atenção de todos. E eu vi o exemplo de referência no que acontece na Copa, que são os ídolos de futebol. Como Neymar, Messi, né, Cristiano Ronaldo. Aí você vê aquela turma indo lá, né, na televisão, lá na Rússia, lá, o pessoal indo para o estádio, tudo com camisa do Brasil para assistir o jogo, tudo escrito atrás nas costas, Neymar Júnior. Aqueles que estão indo lá, os torcedores da Argentina, tudo escrito Messi, né? É a referência. Se nós hoje chegarmos para uma criança e falar para o menininho, olha, o que você quer ser quando crescer? Poxa, eu quero ser um jogador de futebol. Como quem? Como Neymar. É uma referência. Amém? Essa referência ela vai mudar com o tempo, é óbvio, né? Mas sempre no momento da nossa vida existem algumas referências, né? A minha, por exemplo, já não é mais ser o Neymar, né? Com 61 anos já estou fora dessa Amém? Talvez o Messi, né? Que o Messi está mal, está pior que o Neymar, né? Mas o Neymar não dá mais, né? Então, qual é a referência? E aí eu pensei, será que é Deus? Será que Deus é a referência? Eu preciso arrumar uma referência ideal, a referência perfeita. Deus é a referência? Não, Deus não é referência, porque Deus não é adorador. Deus é o ente adorado. Deus é aquele a quem nós devemos adorar. Amém? Então ele não pode ser referência. Poxa, mas então quem é a referência? A melhor referência, o perfeito, o único. E eu vejo na minha frente Jesus Cristo, a referência de um verdadeiro adorador. Como Deus, 100% Deus que ele era, ele é um ente adorado, a quem nós devemos adorar. Mas como homem, 100% homem também, ele foi um perfeito adorador. Amém? E nós buscamos nesse texto, e eu fui buscar nesse texto, o que é ser um modelo de adorador, olhando para a vida de Jesus. Amém? Jesus então passa a ser a nossa referência. E ali no versículo 5, é o primeiro ponto que eu quero ressaltar. Seja a atitudes de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aleluias. A atitude nossa tem que ser semelhante à atitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que pensar, nós temos que agir, sempre tomando como modelo aquele que é o perfeito, aquele que é Jesus.
Então, quando você estiver numa situação na tua vida, em que as coisas aconteçam do jeito que acontecer, não importa a situação, não importa as circunstâncias, mas você tem que ter isso em mente. Como Jesus pensaria numa situação como essa? Como Jesus agiria numa situação como essa? E é assim que você tem que ser. Pensar, agir como Jesus. Essa é uma atitude de um adorador. Porque se nós agirmos como Jesus agia e tentarmos pensar como Jesus pensava, nós estamos sendo um adorador. Porque Jesus foi um verdadeiro adorador. Jesus adorou ao Pai de uma forma como ninguém consegue adorar. Deu a sua própria vida para fazer a vontade daquele que é o adorado. Esse é Jesus. Então nós temos que agir conforme Cristo. Quando nós falamos ainda sobre atitudes semelhantes a Jesus, nós estamos falando o quê? Sobre a consciência da nossa missão. Jesus era pleno da consciência da sua missão. Ele sabia qual era a sua missão. E ele não se desviou 1 milímetro sequer dessa trajetória. Nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos retrocedeu, nunca. Ele tinha plena consciência da sua missão e cumpriu a sua missão cabalmente, sem titubear, firmemente. Nós temos que ter essa atitude. Temos que ser igual a Jesus. Mas qual é a minha missão? Qual que é a minha missão? Poxa vida, preciso pensar qual que é a minha missão. Qual que é a minha missão? O Senhor um dia falou, ide fazer discípulos, acho que é isso. Ide fazer discípulos, vou fazer discípulos. Pregar o Evangelho, isso, a minha missão, pregar o Evangelho. Legal. O amar ao próximo, beleza, então essa é a minha missão, amar ao próximo. Fazer o bem, tá, essa é a minha missão, fazer o bem. E aí você começa a pensar. Mas eu vou te falar qual é a tua missão, não é tão complicado assim. A tua missão é ser um adorador. Essa é a nossa missão. Porque a partir do momento que você for um adorador, tudo isso vem no vácuo. Você não precisa se preocupar o que fazer, como pensar, porque você é um adorador. E você tendo consciência dessa missão que Deus te deu, porque Deus nos deu essa missão, Ele nos criou para isso. Para sermos adoradores. E como Jesus, posicionamento firme. Ter a consciência da missão e não arredar pé dessa posição. Segundo ponto, está ali no versículo 7, que diz: esvaziou-se a si mesmo. O Senhor esvaziou-se a si mesmo. E o que é esvaziar-se a si mesmo? Deixar de lado as próprias vontades. Não olhar mais para as tuas vontades. Não olhar mais para os desejos da tua carne. Não olhar mais para as tuas ambições. Não olhar mais para o teu coração. Você agora está consciente de uma coisa: você é um adorador, e como adorador, o que importa agora para você é só agradar a Deus, é só fazer a vontade dEle. Então quando você for seguir o que Jesus fez, e ser igual, querer ser igual a Jesus, é esvaziar-se a si mesmo. É olhar para Deus e falar: Senhor, eu te adoro, e a tua vontade tem que ser a minha vontade, a tua vontade tem que conduzir a minha vida. Isso é esvaziar-se. Não ser mais guiado pelos desejos do teu coração. A Bíblia fala: o coração do homem é enganoso, e quando nós começamos a seguir aquilo que o coração nosso coloca, nós começamos a caminhar por caminhos errados. Nós falamos isso no culto passado, falamos isso aqui usando esse exemplo de Hamlet. Tudo nasce no coração humano, tudo que é de ruim que existe nasce no nosso coração. Aniquilar-se, esvaziar-se, é assumir a submissão incondicional a Deus. Nada mais importa.
somente a vontade dEle, do Todo-Poderoso. No versículo 7 ainda, falando sobre Jesus vindo a ser servo. Jesus veio para servir. Olha que privilégio é poder servir a Deus. Não existe privilégio maior do que servir a Deus. E nós temos que ser servos, como adoradores, somos servos desse Deus. Somos também servos dos irmãos, das pessoas. Temos que aprender a servir, agir em prol de outrem, dos outros, das pessoas, não em prol dos nossos próprios benefícios. Nós falamos também disso. Puxa, estou usando muito o culto da semana passada. Eu acho que o culto da semana passada falou muito comigo, viu? Eu estou lembrando de tudo. Nós falamos na semana passada que nós, quando começamos a olhar para nós, fazer somente por interesse próprio, acontece o que está acontecendo no país. A corrupção assolando o país. E nós queremos culpar as pessoas que estão lá. Lembra que a gente falou sobre isso? Culpar os políticos. Mas nós somos a base, nós somos a fonte. Aqueles homens saíram do nosso meio, do meio da nossa sociedade. Quando nós ali não devolvemos o troco errado, quando nós ali andamos na velocidade maior do que é permitida e só diminuímos na hora do que encontramos o radar, tudo isso faz parte da corrupção que está impregnada no coração de cada um de nós. E vamos achar ruim com aqueles que nós colocamos lá, apontar o dedo, corrupto, corrupto, corrupto. Se nós todos somos corruptos, de que adianta? Então, ser servo é olhar para as pessoas e não para si mesmo. Não visar mais o interesse próprio, mas sim o interesse de outrem, o interesse coletivo. Isso é servir. No versículo 8, nós vemos aqui que tomou a forma humana. Por que o Senhor tomou a forma humana? Ele tomou a forma humana porque Ele nos ama. Ele tomou a forma humana porque Ele quis sentir o que nós sentimos. Ele tomou a forma humana porque Ele queria sentir a dor que nós sentimos. Ele tomou a forma humana para sentir todas as aflições que nós sentimos. Ele quis se colocar no nosso lugar. Ele quis saber o que nós sentimos para ser tocado por isso. Isso chama-se misericórdia. Isso é misericórdia. Misericórdia é quando você toma o lugar da pessoa e pelo menos tenta sentir o que a pessoa está sentindo, o sofrimento que a pessoa está passando. Misericórdia, fazendo uma etimologia da palavra, ela vem de duas palavras latinas, é miseratio mais cordis, amém? Miseratio é compadecimento e cordios, coração. Misericórdia então é um coração compadecido. É um coração que sente pelas pessoas, que sente o sofrimento das pessoas, que sente a tristeza das pessoas. Isso é um coração compadecido. Isso é ter misericórdia. Sentir a dor, o sofrimento do outro. Eu, quando refletindo sobre esse texto, me veio uma história uma colocação que uma pessoa fez, uma pessoa famosa, não vem ao caso o nome agora, mas foi na internet, na rede social, e ela contando um fato que aconteceu, que essa pessoa estava indo viajar, e foi no aeroporto, estava com a esposa, e decidiu tomar um cafezinho.
E chegou e foi tomar um cafezinho e fez até um comentário falando que o cafezinho era caro demais, como todo mundo sabe. Quem já foi no aeroporto sabe o preço de um cafezinho no aeroporto, né? Você toma, sei lá, 5 cafezinhos aqui fora, um preço absurdo. E ele chegou lá, pediu o cafezinho. E a moça que veio atender, muito mal-humorada, pegou o cafezinho tipo, quase que jogou o café, né? Botou lá em cima e saiu, virou a cara, não falou nada. Eles ficaram assim, diz que a esposa ficou revoltada, né? Falou, pô, mas que mau atendimento, que moça mal educada, né? Que coisa terrível, né? E aí tomaram aquele cafezinho e na hora de ir embora, eu estou assim, contando mais ou menos, que eu não me lembro os detalhes da história, eu lembro mais ou menos, né? E ele pega na hora de ir embora, ele chama a moça, ele dá a mão para a moça e fala, olha, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, sinceramente, eu não estou sendo, eu não estou querendo fazer desfeita não, eu quero te agradecer mesmo por você ter me servido esse café. A moça ficou até meio espantada, né? E ele falou assim, porque eu sei que você está um pouco nervosa, eu sei que você talvez não esteja bem, mas eu tenho que te agradecer porque você está me servindo, e eu não posso ficar chateado, porque eu não sei o que se passa com você, eu não sei o que se passou na tua vida, talvez nesses momentos, antes de você vir para o trabalho, o que está se passando na tua vida, porque a tua atitude nervosa, do jeito que você está, eu sei que você não está bem, alguma coisa está acontecendo. E aquela moça então começa a chorar na frente dele, se desaba a chorar. Isso é misericórdia, porque a nossa primeira reação talvez seja de revolta, seja de pegar o cafezinho e devolver na mesma moeda, né? Tacar o cafezinho, né? Com colherzinha e a bolachinha e tudo, né? Mas a atitude dele foi se colocar no lugar da pessoa. E por que a pessoa estava agindo daquela forma? Passando talvez por uma situação terrível. E a gente não sabe o que está se passando na vida de cada um. Por isso que é tão importante nós praticarmos a misericórdia. Ter um coração compadecido. Mesmo que a pessoa esteja agindo de uma forma grotesca, de uma forma talvez até mal educada. Mas vamos tentar pensar nisso. O que está levando essa pessoa a fazer o que está fazendo, a ter a atitude que está tendo? Amém? Eu tenho a atitude de Cristo, então eu tenho que agir diferente. Ainda no versículo 8, diz assim que ele se humilhou. Jesus se humilhou. Lucas 18,14 diz o seguinte: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa, justificando diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aleluias. Por isso que nós temos que nos humilhar. Amém? E se humilhar é se considerar inferior, deixar a soberba de lado. Amém? Sabe de onde vem a palavra humilhar? Ou humilde, que também é um derivativo? É umas coisas curiosas, né? Eu fui pesquisar isso também. Hoje de manhã foi improdutiva a minha caminhada, viu, gente? A semana inteira pensando no discurso, mas hoje de manhã, naquelas 50 minutos, olha, o Google é Google, né? E aí eu falei, pô, humildade, vou lá para a etimologia da palavra, né? Olha, é muito legal isso, vocês precisam praticar isso, né? Buscar a etimologia da palavra, como a palavra é formada, da onde ela é formada, é interessante. Humildade vem de humus. Humus é terra. Olha só que interessante, né? Então, humilhar-se é voltar-se ao pó, à terra, da onde você saiu, né? Então, ter humildade é ter essa consciência. Ter a consciência que nós saímos do nada. Nós saímos do pó da terra. Amém? Esses somos nós. Terra, pó, poeira, aquilo que não foi nada, mas Deus um dia, pela sua misericórdia, nos formou e soprou o sopro divino em nossas narinas, e através desse sopro divino, o Espírito entrou em nós, e hoje nós estamos vivos. Olha que maravilha, atributos todos de Deus, mérito todo de Deus. Nós não somos nada, a nossa origem é pó, somos do pó. E o Senhor se humilhou, e é o que nós temos que fazer, nos humilhar.
Amém? Voltar ao pó. Saber que a nossa origem é de lá. Nós viemos da terra, do nada. Então, para que ser soberbo? Para que a soberba? Amém? Quando e como que um soberbo pode adorar? Um soberbo não consegue adorar. Como é que eu, na minha posição, como é que eu vou adorar? Eu quero mais é ser adorado. Isso é soberba. Nós temos que nos humilhar, ter a consciência que não somos nada diante de Deus, e que Deus é o Criador, e é o responsável por nossas vidas, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluias, porque só Ele é merecedor. Aleluias. Encerrando bem, estamos já no finzinho, só falta 2 pontinhos aqui. Ainda no versículo 8, diz que Jesus foi obediente até a morte. Obedeceu, amém? Obedeceu. E obedecer é o que? Fazer a vontade daquele que é adorado. Amém? Nós temos que obedecer a Deus. A gente fala muito sobre isso em todos os cultos. Temos que obedecer, ter um coração obediente, submisso, obedecer e como Jesus, obedecer até a morte se for preciso. Amém? Nós temos condições de obedecer até a morte. É algo que temos que refletir muito na nossa vida. Pensar até que ponto Deus é importante na nossa vida, e nós o adoramos tanto, 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 que somos capazes de dar a nossa própria vida para aquele que é o adorado. Às vezes é difícil, mas é algo que nós temos que pensar muito sobre essa questão. Deus é o nosso Deus, é aquele a quem nós adoramos, é aquilo de mais importante que existe nas nossas vidas. E como Jesus, nós temos que dar a nossa própria vida, se preciso for. Amém? E não esqueço nunca, daquela frase de Martin Luther King, que diz que aquele que não tem uma boa causa pela qual vale a pena morrer, não merece viver. Martin Luther King, ele morreu pela causa, defesa dos negros, lá nos Estados Unidos. E ele disse essa frase: se você não tem uma causa pela qual vale a pena morrer, em outras palavras, se você não tem um Deus pelo qual vale a pena você adorar, até o ponto de dar a sua vida, você não merece viver. Deus é Deus, e merece que nós entreguemos a vida que Ele nos deu, para Ele se preciso for. Aleluias. E concluindo, o sentido da nossa existência é sermos adoradores. Amém? Não sei se estou indo contra a teoria da psicologia, mas como cristãos, o nosso sentido de existir é ser adorador. Deus nos criou para ser adoradores, esvaziar-nos, aniquilar o nosso eu, a nossa carne, e nos voltarmos totalmente para Ele, e obedecer até a morte, se preciso for. É isso que é o nosso papel. Amém? Tem um versículo final para deixar para vocês, que eu achei muito interessante, em 2 Samuel 6,14, que diz o seguinte: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Isso foi naquele episódio em que, quando eles foram buscar a arca, Davi vinha tão feliz à frente da arca, e adorava a Deus de uma forma tal, que ele começou a dançar. Ele começou a dançar e ali nós vemos que parece que houve algumas situações que o vestido dele até se levantava, e a esposa dele, filha de Saul, que estava na janela aguardando, esperando ele chegar, quando viu aquela cena, não gostou do que viu, e repreendeu depois Davi. E falou para Davi: você agiu de uma forma errada, de uma forma imoral, dançando daquele jeito na rua, na frente de todos. E aí Davi fala uma frase que eu achei muito interessante no versículo 22. Ele diz o seguinte:
No versículo, vou ler do versículo 21. Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos seus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos, foi amaldiçoada, porque criticou a adoração de Davi. Então, irmãos, sejam adoradores, adorem, do seu jeito, mas adorem,